Quanto rende hoje minha carteira que tem 120 mil reais em fundos imobiliários? E o mais importante, o quanto pinga todos os meses de dividendos? Eu vou te mostrar exatamente isso direto da tela do meu aplicativo sem te esconder nada. Mas antes deixa eu te falar uma coisa. Eu não comecei com 120 mil, eu comecei em 2020 de pouquinho em pouquinho, começando do zero, e foi assim que eu conquistei a minha carteira. Agora vamos ver na prática o quanto isso gera de renda passiva? Acompanhe a partir de agora. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao canal Mentes Milionárias. Aqui você aprende a construir riqueza, sair do sufoco e fazer o seu dinheiro trabalhar por você. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para me ajudar a bater minha meta de 1000 inscritos. Ativar o sininho para receber notificações sempre que um vídeo novo aparecer por aqui e bora direto pro conteúdo sem enrolação. Muita gente me pergunta, Wesley, o que são os fundos imobiliários? Então deixa eu te explicar. Eu não consigo sozinho, infelizmente, comprar um shopping. Mas quando várias pessoas se juntam, elas conseguem comprar um shopping, galpão logístico, prédios corporativos e vários outros edifícios de renda imobiliária. Esse conjunto de pessoas a gente chama de fundo imobiliário, no caso, que tem um administrador que cuida pra gente. Esses fundos, eles têm imóveis ou direitos relacionados a imóveis que são alugados. Os inquilinos pagam aluguéis todos os meses e o fundo faz o quê? Distribui proporcionalmente a renda dos aluguéis para os cotistas participantes do fundo. Pronto, isso são os fundos imobiliários. Se você investe em fundos imobiliários, você vira sócio desses imóveis e passa a receber todos os meses automaticamente na sua conta renda imobiliária vinda de aluguéis. E o melhor de tudo, esses rendimentos de aluguéis eles são isentos de imposto de renda para pessoas físicas. Os fundos imobiliários ou os FIIs, como a gente chama no mercado, eles têm várias vantagens e eu vou explicar algumas delas aqui para vocês. Renda passiva mensal, todos os meses pinga o dinheirinho na sua conta. Liquidez, se você quiser vender todos os seus fundos imobiliários, é só colocar a venda na bolsa que você consegue, via de regra, vender muito rapidamente, o que é diferente, por exemplo, dos imóveis físicos que você pode levar meses ou até anos para você vender o seu imóvel. Acessibilidade, dá para você começar a investir com menos de 100 reais, ou melhor, tem fundos hoje em dia que a cota custa menos de 10 reais. E diversificação, dá para você ter um pedacinho de um shopping, de um galpão logístico, de um escritório corporativo, de uma fazenda e muito mais. E para quem os fundos imobiliários são indicados? Para quem quer receber uma renda extra previsível e ter parte da carteira construindo um fluxo de caixa mensal. Seja para complementar a aposentadoria, pagar uma conta a mais ou aumentar o crescimento do volume do patrimônio. Como vocês podem perceber, eu sou suspeito para falar. Inclusive, eu faço uma comparação prática de fundos imobiliários com renda fixa. Nesse vídeo aqui, vale a pena acompanhar. Agora, deixa eu abrir minha carteira de FIIs aqui na prática. Hoje eu tenho 120 mil reais investidos e a composição dos fundos imobiliários está dessa forma. Parte dos meus investimentos em FIIs estão em fundos de tijolos, ou seja, estão em shoppings, galpões logísticos, escritórios corporativos, ou seja, imóveis reais que têm inquilinos e pagam seus dividendos. E outra parte está em fundos de papéis, que são títulos atrelados ao setor imobiliário. Eles costumam pagar mais dividendos, mas têm mais riscos, pois aqui você sofre com risco de crédito. Bom, então vamos lá, galera. Eu abri aqui o portal do investidor da B3, que eu sempre falo que é uma plataforma bem legal, porque ela é gratuita. A própria B3 oferece para você acompanhar a sua carteira de investimentos, e eu separei algumas coisas que eu quero mostrar aqui para vocês hoje. A primeira delas, que você já consegue olhar nessa parte inicial, é que fundos imobiliários representam 76,8% da minha carteira. Tem um pouquinho de tesouro direto, tem um pouquinho de CDB. Existem alguns motivos pela qual neste momento eu estou fora de ações. Não por muito tempo, quero construir também uma carteira previdenciária em ações. Já fui investidor de ações por muito tempo, mas nesse momento eu estou um pouco mais focado em fundos imobiliários. Dito isso, um dos pontos que eu queria separar aqui para vocês e mostrar é o seguinte, ó, vou clicar aqui em cima, na setinha em detalhes, e vai aparecer para vocês a posição da minha carteira de fundos imobiliários. Que em primeiro lugar você vai perceber que o extrato é de 123 mil reais. Lógico que esse valor é um valor flutuante, né, de acordo com a cotação. Investido, se eu não me engano, são 130 mil reais, então tá num período
negativo, levando em consideração que a taxa Selic ela está muito alta e os fundos imobiliários e as ações elas estão um pouquinho abaixo do seu valor patrimonial, mas é uma movimentação normal do mercado. Mas o que eu queria mostrar aqui para vocês é o seguinte: desses 123 mil reais investidos em fundos imobiliários, eles estão distribuídos em 19 fundos, então eu tenho uma carteira bem ampla e em que eu sempre priorizei fazer o seguinte, tá? Se vocês perceberem aqui, eu tenho de tudo um pouco de todos os setores. Eu tenho fundos imobiliários de shoppings, eu tenho de galpões logísticos, eu tenho de escritórios corporativos, eu tenho de agro, eu tenho de fundos híbridos, eu tenho FOFs. Por quê? Levando em consideração que eu tenho uma carteira grande de fundos imobiliários, o ideal, como princípio básico de qualquer investimento, é que você faça uma boa diversificação. Então ele está diversificado tanto em setores quanto em pesos. Perceba que o maior dos meus fundos imobiliários, o SNCI 11, que é um fundo de papel, ele tem apenas 11,9% da carteira de fundos imobiliários, representa 9% da minha carteira geral, mas falando de fundos imobiliários, representa menos de 12%. Essa foi sempre uma regra que eu coloquei: não ultrapassar o meu fundo máximo de participação, não ultrapassar 12%. Então perceba que, falando de porcentagens, né, ele tem aqui 11, 10, 8 e vai caindo até chegar no RBR Y11, que tem 1% da carteira. Então eu sempre tentei deixar bastante diversificado para eu correr menos riscos direcionais. Outro ponto que você precisa saber é que nesse momento dos 19 FIIs, eu tenho 12 de tijolos e 7 de papéis. E o porquê isso? Eu tentei fazer um equilíbrio de setores e também de estilos de fundos, mas se você for parar para perceber, a grande maioria dos meus maiores fundos da minha carteira, eles são fundos de papéis. Percebam que o SNCI, o MCCI, o IRDM e o Veritá, né, que é o EVRTA11, 4 dos meus 5 maiores fundos imobiliários, eles são fundos de papéis. E o porquê eu fiz isso? Eu escolhi propositalmente fundos de papéis por eles terem um maior rendimento. Nesse momento da minha vida, por eu ter 32 anos, eu estou no momento de acumulação de patrimônio, então entendo eu que nesse momento eu gosto de ter um dividend yield, ou seja, eu ter um dividendo mais significativo, e quando eu chegar na parte final da minha vida, que o projeto de fundos imobiliários para mim é um projeto de longo prazo, eu vou devagarinho mudando para uma participação maior em fundos de tijolos. Então esse é outro ponto que eu gostaria de dividir aqui com vocês da minha estratégia. Além disso, eu vou aproveitar e mostrar para vocês também como que tá a minha distribuição aqui de dividendos, que eu acho que é a parte mais legal. Então eu vou fechar aqui a janela, vou clicar na opção Proventos, beleza? Cliquei na opção Proventos, eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar aqui no filtro fundos imobiliários, beleza? E vou filtrar. Só que antes de filtrar, bem lembrado, eu vou colocar na visão ano. Olha só que interessante. Eu acho que essa é a parte mais legal. No ano de 2020, recebi R$195. 21, 1.400. 22, 4.100. 23, 5.800. 24, recebi 14.100 de aluguéis, de dividendos. Ou aluguéis, como vocês preferirem. E em 2025, até o mês de julho, eu recebi 8.600. Então perceba que isso daqui tá virando uma escadinha. Por quê? Porque eu pego os meus dividendos de fundos imobiliários e eu não utilizo, eu nunca utilizei. O que eu pego e faço? Eu vou lá, pego e reinvisto e compro novas cotas. Então, aqui tem a visão ano, mas também tem a visão mês. Ó, você pode perceber que no ano de 2025, né, até o momento eu recebi R$ 8.300 e nos últimos 12 meses eu recebi 14.800, quase 15 mil reais. Como eu tenho um patrimônio de 123 mil, se você for dividir 123 mil por 14 mil, ele pagou, fazendo essa conta de maneira arredondada, cerca de 12%. Então perceba que mesmo no momento desafiador para a renda variável, já que a renda fixa está lá no alto, os rendimentos dos fundos imobiliários da composição da minha carteira ficaram extremamente interessantes, pensando no curto, médio e longo prazo. Dito isso, se tem uma coisa que os fundos imobiliários me ensinaram é que dinheiro não se faz do dia para a noite. Inclusive, cuidado com hábitos sabotadores que podem te manter pobre, iguais a esses que eu falo aqui no vídeo em cima. Mas se você plantar hoje, vai colher no futuro. E o mais importante, vai colher todos os meses. E um detalhe,
Os fundos imobiliários até podem oscilar de preço, mas os aluguéis continuam pingando mês a mês. É por isso que eu foco no longo prazo, sem ficar preocupado com o melhor preço de compra e venda o tempo todo. E se você assistiu até aqui, comenta aqui embaixo, eu quero a minha renda passiva, que eu vou saber quem é que realmente está comprometido com a liberdade financeira. E se você tiver o interesse em se aprofundar um pouco mais, eu te convido a acessar o meu workshop de finanças pessoais, que é um curso completo que te ensina desde o básico a como sair das dívidas, se organizar melhor e alocar o seu dinheiro nos produtos de investimento que façam mais sentido para os seus objetivos de vida. O link do curso está aqui na descrição do vídeo ou no QR Code aqui em cima. Acesse agora mesmo, pois o conteúdo tá muito bacana e eu tenho certeza que vai ajudar demais você a dar os seus primeiros passos na sua vida financeira. Se você curtiu o vídeo, já deixa o seu like, se inscreva no canal para me ajudar a bater minha meta de 1000 inscritos, ative o sininho para receber as notificações sempre que um vídeo novo aparecer por aqui e compartilha com aquela pessoa que esse conteúdo pode fazer uma diferença enorme na vida dela. Ah, e antes que eu me esqueça, assista os 2 vídeos que estão aparecendo aqui na tela para complementar o conteúdo que você aprendeu hoje e te vejo no próximo vídeo.